galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tan, bem-vindos a mais um Quebra-Cabeça Filme. Hoje a gente vai falar sobre o filme A Onda, que foi feito em 2008 pelo Dennis Gansel. Isso, porque eu estou falando desse filme? Esse filme ele vai se retratar na Alemanha, né? Numa visão um pouquinho diferente de uma sala de aula. O professor Reiner, ele tem o super difícil desafio de saber como que ele vai abordar com seus alunos a autocracia. Para quem não conhece, a autocracia é que nem, vamos dizer assim, épocas antigas que era o imperador, ou seja, um só dominava o poder de tudo. E nesse impasse, né, um dos alunos dele vai propor o seguinte, que como a Alemanha já não está mais numa fase muito difícil, ela não voltaria a ser uma ditadura, ou seja, não teria um ditador mandando em todo mundo. É com essa perspectiva que a gente vai começar a conhecer do que se trata esse filme, né? Esse professor ele tem esse objetivo de passar sobre a autocracia para os estudantes para um projeto futuro. Porém, o que acontece? Ele acaba vendo que esses alunos não conhecem muito sobre a ditadura e o poder dessa ditadura que pode estar voltando, assim como o poder da autocracia, que é com uma pessoa só comandando um grupo de alunos, que ele decide fazer o quê? Começar a impor algumas regras dentro de sala de aula para ter um modelo quadradinho, certinho, do que está sendo feito. Quando eu digo do que está sendo feito propor, entre aspas, uma autarquia para dentro de sala de aula. Isso daí já é um pouco chocante, né? Mas eu vou continuar a história para vocês verem a que ponto a gente chega. Essa aula de autocracia, o professor ele ainda não sabe como ele vai dar, mas ele já começa supondo assim, que os alunos, né, que estão lá dentro daquele ambiente, necessitam de algumas regras. A primeira regra imposta é que chamem ele de Sr. Reiner e não Professor Reiner, ou os mais íntimos chamavam ele pelo sobrenome. Então, ele já impõe nesse primeiro limite que o nome dele deve ser, sim, Sr. Reiner. Então, quando a pessoa quiser falar, tem que se retratar ele como Sr. Reiner. E além de tudo isso, ele já impõe uma segunda regra, que é a de que se a pessoa quiser falar em público, né, quiser dar a sua opinião, ela tem que levantar a mão, ele permitiu, ela levanta e fala o que ela queria falar. No caso, ela tem que levantar, o ato de levantar. Ele acaba, né, querendo levar isso daí para uma outra perspectiva, porque ele também é professor de educação física e o objetivo dele realmente é unir os alunos em grupos, ou seja, fazer com que os alunos entendam o que seria trabalhar em grupo. Tanto que a terceira regra que ele impõe como o Führer, né, como o dominador dali, é que um aluno com nota mais alta sente-se ao lado de um aluno com nota mais baixa. Então ele cria uma sala total com alunos com nota mais alta e nota mais baixa. Só que lembrando, não quer dizer que um aluno é bom e o outro aluno é ruim. Porque ele coloca, por exemplo, uma aluna que é boa em história, mas que é ruim em matemática, ao lado de uma menina que é boa em matemática, porém ruim em história. Então, seria meio que para equilibrar, fazendo com que o grupo crescesse e fosse trabalhando em si em equipes. Porém, isso acaba se levando para um lado totalmente diferente do que se espera e os alunos acabam tomando aquilo como uma forma de revolta, uma forma de ponto de vista. Então, alguns alunos, né, a maioria que está dentro daquela sala de aula, começa a acreditar fortemente em tudo o que está sendo dito e acabam querendo levar essa autocracia para frente. E o que seria o objetivo do professor, que era que eles entendessem durante uma semana o que era a autocracia, na própria pele, acabou virando o contrário, no qual os alunos acabaram fazendo vandalismos dentro da própria cidade e impediram que alguns alunos pudessem estudar, porque
quem não fazia parte da Onda, que foi o grupo nominado, não fazia parte de nada. Então, por exemplo, se a pessoa não soubesse o gesto que foi denominado pela Onda, ela não poderia entrar em sala de aula. Isso acaba dando muito rolo, muitas coisas vão acontecer até que o professor veja o impacto que teve isso na sociedade dentro da própria escola e dentro dos estudantes de ensino médio. Então, isso daí vai ser uma trama bem difícil e bem complexa. Eu falo isso porque o filme em si é muito bom, mas o final é muito chocante e eu acho que todo mundo que assistir esse filme vai claramente se surpreender com o final. Por que vai se surpreender com o final? Porque, infelizmente, o final não é nada do que a gente espera, que tipo, os alunos vão compreender que vai ser tudo uma mil maravilhas, mas não é assim que funciona. É complicadíssimo o final e eu acho que realmente vale a pena ver para a gente entender como que funciona essa coisa de não vai poder voltar a ser ou vai voltar a ser, coisas desse tipo. Bem, galera, eu recomendo esse filme para todo mundo. Ele tem muitos aspectos fortes relacionados à política e não estou querendo criticar a política do Brasil, não falando também de política aqui. É realmente na Alemanha que isso se trata e eu acho que é bem bacana trabalhar isso com vocês, porque foi um filme que realmente me impactou muito e que eu realmente me surpreendi bastante com o que eu vi. Ele, enfim, tomaria lá umas 4,5 estrelas, né? Totalizando 5, porque algumas coisinhas eu acho que deixou um pouquinho a desejar e eu fiquei um pouco assim impactada demais com o final, então eu fiquei assim, foi bem pesado e, enfim, quem me recomendou assistir no ensino médio, então eu fiquei tipo assim, meu Deus, como o professor passou uma coisa dessa no ensino médio, sendo que, né, a gente tem que trabalhar muito ainda o psicológico de cada aluno, né? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal para claramente receber mais vídeos. Claro que não teremos somente sobre filmes, teremos outras coisas e outras coisinhas mais, né? Que é assim que funciona. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam desse filme, se vocês assistiram, se não assistiram, o que esperam. Eu só acho que, enfim, todo mundo deve assistir e, claro, para isso aumentar a vontade do público de saber o que estamos acontecendo e entender o porquê que o conhecimento é muito importante nessa fase. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.